Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. A paz do Senhor em Cristo Jesus, você que tem nos acompanhado todos os dias, ouvindo a leitura diária através deste canal, sejam muito bem-vindos, você que é professor, aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Ruth Norberto e congrego na ADCOL Jardim Coelho. Hoje irei fazer o comentário de quarta-feira com o título A palavra filho indica também a mesma índole. O texto bíblico que usaremos está em Mateus, capítulo 23, versículos 30 e 31, que diz assim: E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. O tema geral desse trimestre, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A cada lição, estudamos uma heresia e os textos bíblicos que combatem. Essa semana vamos estudar sobre o subordinacionismo. E o tema da lição, dessa semana, que é a lição 6, o filho é igual com o pai. O pastor Ezequias Soares usou o texto de Mateus 23 para contextualizar o comportamento da geração daquela época, que não era diferente das atitudes dos pais, e Jesus os condenou. E esta condenação de Jesus nos ajuda a entender a natureza de um comportamento religioso. Quando o comentarista usa esse texto de Mateus 23, ele traz o título O Filho indica a mesma índole. É que o ser humano na infância é moldado pelas experiências de vida. Isso é a forma como os pais interagem com os filhos, pois os pais são modelo para os filhos. Ao crescerem, irão repetir o que viveram e aprenderam. Foi isso que Jesus disse para os escribas e fariseus, que eles estavam criticando a atitude dos pais, mas as suas atitudes eram parecidas. E Jesus até os culpou pela morte dos profetas. Como o assunto da lição é para esclarecer que Jesus é igual ao Deus Pai em amor, compaixão, perdão e todos os atributos de um Deus, onisciência, onipresença, onipotência e eternidade. O texto de Mateus nos convida para analisarmos se as nossas atitudes diárias estão de acordo com os valores que professamos. Jesus disse para a multidão que obedecessem ao que os fariseus mandavam, mas não fizessem como eles se comportavam. Os fariseus eram hipócritas, mas a conduta de Jesus, o comportamento de Jesus, era da mesma índole do Pai. Nicodemos observou isso e disse em João 3,2: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. Então não há dúvida que Jesus tinha a mesma natureza do Deus Pai. O apóstolo João ensina que a convicção sobre a humanidade de Cristo procede de Deus. 1 João 4,2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Jesus tinha a mesma natureza do Deus Pai, igual de natureza, isto é, da mesma substância, que significa da mesma essência e não da mesma matéria. E aqui eu me despeço, te desejando um dia cheio da presença do Senhor.